para encerrar minha última pergunta, nós comemoramos agora, dia 13, o 123º aniversário da abolição da escravatura. E a proposta disso na ocasião era que houvesse direitos iguais entre brancos e negros, e é muito nobre isso, mas a gente acabou não percebendo isso ao longo das décadas, né? E não é difícil a gente ver que existe discriminação de alguma forma. E ela também se materializa, embora não deveria, em posturas públicas, quer estadual, federal ou municipal. No âmbito municipal e no âmbito da Secretaria de Saúde, é fato publicado pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria Estadual da Saúde de que hajam patologias que sejam inerentes à raça negra, especificamente. E, pelo que me consta, nós não temos catalogado, salvo o melhor juízo, se eu tivesse, eu me corrija, por favor, sem nenhum problema, uma política pública específica para a comunidade negra no nosso município. Existe uma patologia, uma predisposição genética da chamada anemia falciforme, que é predominantemente da raça negra, bem como também a diabetes, que atinge uma proporcionalidade maior nos negros do que nos brancos. E isso demanda uma série de problemas no dia a dia de quem passa por esses problemas, e isso é transferido para a administração pública com custos e tudo mais, quando não se trabalha na prevenção disso. Então a pergunta é a seguinte, com relação à anemia falciforme. Antes da pergunta, só um comentário, mais um comentário. Se não é possível... Bom, o comentário é o seguinte, eu acho, na minha avaliação, que talvez no ritual de atendimento da comunidade negra nos postos de saúde, independente de qual tenha sido a razão pela qual o negro foi lá, se não pode ser de caráter de política pública, um encaminhamento, sem que dependa do cidadão se manifestar com relação a isso, o próprio agente de saúde ou médico, que ele já esteja inserido no ritual de abordagem dele, claro que eu não sei tecnicamente como faz isso, eu sou leigo, um encaminhamento, uma orientação nesse sentido, porque como isso é um dado de natureza, de uma informação que nem sempre, dependendo do nível de escolaridade ou de cultura, a pessoa mesma pode se manifestar, o próprio agente provocar isso, como parte de uma política pública, de um ritual de abordagem do agente ou do médico, propriamente dito, nas unidades públicas. Então, agora a pergunta. Existe essa política? Se não existe, é possível que a gente faça uma inserção desse procedimento como um padrão de abordagem? E com relação ao diabetes? O que nós temos feito no município com relação ao negro, especificamente? Eu até estou colocando essa questão, isso não é uma preocupação originária minha. Isso foi decorrente de algumas conversas que eu tive com algumas pessoas da comunidade e tal, da raça negra. Então, está aí a pergunta. Eu disse a eles que faria essa pergunta para o senhor hoje. Bom, mais uma vez, vereador, então, com relação a esse tipo, eu acho que além do diabetes, dessas doenças que atingem mais a raça negra, a hipertensão arterial também ela tem uma incidência grande na raça negra. A anemia falciforme é uma doença que o diagnóstico é feito com um dos exames mais simples, que é o hemograma. É para mapear o sangue. Aí vê a série vermelha, a série branca, e você encontra lá, detecta um problema na hemoglobina, na célula vermelha, que o técnico vai dizer que é um caso de anemia falciforme. Por ser um exame simples, qualquer cidadão, desde quando ele é criança, que ele entra numa unidade de saúde, que ele passe por um médico, tanto faz se esse médico é de um serviço público, de um serviço privado, conveniente, etc. Um dos primeiros exames que se faz, quando você vai fazer iniciar um exame vamos dizer, num usuário, num doente, mas o hemograma é um deles. O hemograma é um exame muito feito. Então, eu acho pouco provável que um indivíduo adulto da raça negra não tenha feito já um hemograma se ele já passou por algum médico em algum momento. Acho pouco provável que ele não tenha isso. Mas dizer que a Secretaria da Saúde tenha um protocolo específico para anemia falciforme, nós não temos. Eu não sei se o Hemocentro tem, porque todas as patologias que dizem respeito a doenças do sangue são cuidadas dentro do Hemocentro. Aí entra a falciforme, entra aquela dos brancos, que atinge mais aquela raça do Mediterrâneo, que é a talassemia, tá? Que hoje tem associação também Maria dos talassêmicos, que tem um tratamento específico para isso com medicamento e tal.
Todas essas doenças são tratadas dentro do Hemocentro, que trata das doenças do sangue. Mas, voltando à falciforme, eu acho que, não sei se tem uma associação da comunidade da raça negra que queira conversar com a gente também especificamente, mas eu acho que essa é uma pergunta que você pode, inclusive, o senhor pode fazer a eles. Quem passou por uma unidade, quem passou por um atendimento médico que não tenha feito um hemograma em algum momento da vida? Eu acho que essa é uma situação, eu não sei lhe dizer de cabeça agora em que momento se manifesta a anemia falciforme, em que idade, vamos dizer, que ela se manifesta. Não sei se já na infância, se na adolescência ou adulto, isso eu já não me lembro, não sei lhe dizer. Mas, não que a gente não possa até rever isso, sabe? Estou recebendo até uma informação de um dos nossos técnicos aqui que já sabe tudo, acho que foi da Cristina, né? A Cristina, nossa coordenadora da criança. E ela fala o seguinte aqui, eu vou ler o recado, por isso que os meus coordenadores vêm aqui para me auxiliar nas respostas, que se eu soubesse tudo, não precisava deles, né? O teste do pezinho, que é obrigatório, que é feito, tá? O teste do pezinho cobre a triagem para anemia falciforme. Então, desde a infância, quer dizer, faz no berçário isso, lá na maternidade. Em nosso município, acima de 90% de cobertura. O Hemocentro é a referência para tratamento dos 2 casos, com 2 casos por ano, por aproximadamente 3 mil nascidos vivos. Então, são 2 casos por ano que nós temos em Marília para cada 3 mil nascidos vivos. Quando se detecta, então, pelo pezinho, vai lá para o teste do pezinho, vai lá para o Hemocentro encaminhado. Então, aquele que nunca passou numa unidade de saúde, ele, quer dizer, é pouco provável que não tenha sido feito o teste da falciforme. Com relação ao diabetes, o diabetes, quer dizer, não só os da raça negra, mas os também de outras, o diabetes é uma doença que o indivíduo, ou você acha por acaso, quando vai fazer um exame de sangue, vai fazer um check-up, fazer um atendimento médico, pede hemograma, pede uma glicemia, pede outros exames, de repente ele acha lá uma glicemia alterada, que vai ver se realmente é um diabetes. Ou que ele tem uma manifestação clínica, né? Ele tem lá uma sintomatologia que indica, então o médico vai pedir o exame de diabetes. Mas nós temos hoje, qualquer médico, quando atende qualquer indivíduo, também a prevenção do diabetes é através de exame, o indivíduo tem que perceber que ele tem que ir no médico algumas vezes. Tanto é que os diagnósticos tardios dessas doenças, muito mais comum em homens do que em mulheres, porque as mulheres parece que se cuidam mais, por isso que elas vivem mais do que os homens, né? Isso tem até dados estatísticos. E a hipertensão não é diferente. A hipertensão é avaliar, é aferir essa pressão arterial pelo menos uma vez por ano. Acho que qualquer um de nós tem que fazer. Tenho certeza que deve ter algum vereador aí que está preocupado com a hipertensão arterial, né? Como já comentou comigo em outro momento. Mas o vereador Donizete está preocupado aí. Mas tem que fazer o acompanhamento e fazer essa prevenção. Acho que essa é a situação, vereador.